Muitas vezes a gente recebe aqui os pais dizendo: meu filho está mais agressivo, ele não conversa mais com a família, ele está sendo desrespeitoso, ele não tem esse senso de gratidão, ele é completamente insatisfeito. Enfim, os pais começam a trazer a atitude dos filhos como se isso não tivesse solução, vamos assim dizer, como se não tivesse solução. Porém, os pais, eles estão perdendo uma coisa que é imprescindível, é importante a gente falar aqui, que é a postura de ser pai. A gente já teve muitos pais que, por exemplo, o filho dorme com a família, o filho adolescente dorme com os pais, dorme no colchãozinho do lado da cama dos pais porque não consegue dormir sozinho, ou porque a mãe é divorciada ou o pai é divorciado, enfim, dorme na mesma cama com pai e mãe. Não! Quarto do filho, quarto do pai e da mãe. Tem que separar os papéis. Ou o que o filho quer fazer. A gente estava tendo uma conversa, inclusive agora nos bastidores. O que o filho quer fazer. Não é o que o filho quer fazer, né? Vamos entender o seguinte. Depende do contexto, depende da reflexão que você está trazendo. Muitas vezes, meu filho tem 13 anos, tem que fazer as coisas em casa. Moramos eu e ele, e as coisas precisam ser realizadas. Mas a gente tem uma pessoa que nos ajude lá, faxineira? Tem, mas tem algumas coisas que são imprescindíveis que ele faça, porque todo movimento de responsabilidade, né, de ter a responsabilidade de fazer algo gera maturidade. E eu quero que meu filho amadureça, então ele tem algumas coisas que são dele fazer, não adianta delegar para outra pessoa. Poderia outra pessoa fazer? Sim, poderia, mas o que eu quero? Construir o meu filho para uma sociedade. Ele precisa saber se cuidar, principalmente. Então tem algumas coisas que não é muito do eu quero ou não quero fazer. Tem que fazer. Vamos entender qual que é o papel de um e qual que é o papel do outro. O papel do filho: estudar, se construir, se conhecer, saber quem ele é na sociedade, qual é o lugar que ele ocupa na sociedade. Qual que é o papel do pai? Educar, dar todo o que o filho precisa para conseguir se desenvolver, enfim. Quando a gente começa a falar sobre papéis, muitos pais estão trocando os papéis com seus filhos. E aí o filho começa a perder esse senso de hierarquia e começa a cantar, eu brinco que é cantar de galo, começa a perder o respeito, porque ele já não te enxerga mais como autoridade. É como se vocês fossem iguais. A Amanda, inclusive, trouxe aqui numa aula, no tema anterior, que era a respeito de você saber o limite de ser amigo e ser pai, né? Quando você não mistura as coisas. Uma coisa é ter uma relação harmoniosa, de confiança, que ele sente tranquilo em vir conversar comigo, mas ele sempre me enxergar como pai. Eu sou o pai. Então esta aula, basicamente, de como fazer com que meu filho trate melhor a família, é mais para você, na sua postura quanto pai, de não permitir que certas coisas aconteçam. Teve um dia que a gente comentou um vídeo no Instagram, inclusive. Percebe nesse vídeo, por exemplo, a atitude da senhora que ela teve ali quando a neta, na verdade, ela teve uma atitude mais grosseira? Muitas pessoas rechaçaram essa senhora, muitas pessoas disseram: eu aprovo e eu tô dentro, vamos fazer assim mesmo. Mas o fato é saber dar limites. O adolescente, ele não tem ainda essa consciência de limite do outro, do respeito da sociedade, ele ainda está construindo. É claro que vai depender se o adolescente tem 11 anos ou se ele já tem 18 anos, mas a gente encontra, inclusive, muitos adolescentes de 18, 19, 20 anos que parecem que estão se comportando como 11, 12. Assim como a gente encontra adultos de 40, 50 que parece que têm idade de 15. Então, tudo vai depender do nível de consciência de cada ser, né? De como você tem essa conversa com a sua família. E é importante que você sempre faça reuniões de alinhamento estratégico, assiste a primeiro tema lá. Por quê? Porque é ali, neste momento, que você vai ficar gerando essas reflexões e gerar consciência para cada um poder se tornar a sua melhor versão e não prejudicar a versãozinha do outro, meu amigo. Não vai atrapalhar o outro. Cuide da sua própria vida. Deus já deu uma vida para você. Não vá cuidar da vida dos outros. Olhe para sua casa, olhe para si, antes de ficar apontando defeito nas outras pessoas.
Gera essas reflexões, porque quando você começa a trabalhar sobre isso, você começa a gerar empatia, você começa a trabalhar esse respeito e essa harmonia num contexto de lar, de sociedade, de como você gostaria que o outro fosse tratado, de como você gostaria de ser tratada, quais são os seus limites. Então, quando um adolescente ele faz uma atitude X, se for com outras pessoas, tem que ter a ruptura, o corte ali na hora e falar, não, até aqui não, isso aqui você não pode fazer, não é assim que funciona. Então volta, pede desculpa, enfim, né? Arruma o que você fez. Se a atitude for grosseira com você, você vai começar a fazer uma coisa que é muito difícil, é mostrar a sua melhor versão, mostrar como deveria ser feito. Então ele veio com 4 pedras na mão, xingando, brigando, porque você nunca me escuta, nunca me entende, porque isso, porque aquilo outro. Você vai com toda a paciência, a delicadeza do mundo, porque você já trabalhou isso com você, vai lá no seu quarto, medita, escreve, reflete, enche o seu peito de ar e vai conversar com o seu filho dizendo, filho, tá bom, o que você então sugere? Qual que é a solução que você traz? Porque a gente tem que resolver isso. Como que você gostaria? Só para eu entender, não significa que vai ser do jeito que você quer, mas eu quero entender como que você pensa, o que você está pensando, como que a gente pode chegar num comum acordo, que seja bom para você, mas também seja bom para mim, e principalmente para mim. Por quê? Porque você é a autoridade na casa. Por mais que ele traga sugestões, por mais que ele fale coisas, a última palavra tem que ser do dono da casa. Imagina que você tem um irmão de 4 anos de idade. Imagina, você adolescente tem um irmão de 4 anos de idade. Ele acabou de chegar na vida e diz assim, olha, vocês vão sair de carro, você, seus pais, seu pai, de repente, ou sua mãe, e você naturalmente vai sentar no banco da frente, porque você é o mais velho, mas o seu irmão mais novo chega e fala assim, ei cara, vai lá pro banco de trás. Não, eu que vou no banco da frente hoje. E que não sei o que, porque eu que mando aqui nesse lugar. Vamos supor, tá? O que você diria para o seu irmão mais novo? É quase que unânime os adolescentes dizerem assim, eu mandaria ele para aquele lugar, eu daria um pontapé na bunda dele, ia falar, se manca, cara, você acabou de chegar no rolê. E aí eles começam a falar várias coisas. Aí eu falo assim, imagina, você acabou de chegar, entre aspas, numa casa que já existiam pessoas, já tinha lá seu pai, sua mãe, ou seja lá quem for que está ali no pertencimento da sua família, no conjunto da sua família. Aquela galera já estava lá quando você nasceu. Então não adianta você chegar e querer mudar a regra do jogo. Você vai ter que primeiro aprender a jogar o jogo. Quando você aprender a jogar o jogo, você pode começar a opinar, ou começar a dar ideias para mudar as regras do jogo, para melhorar as regras do jogo, por exemplo. Não adianta você chegar no primeiro dia de aula, numa sala de aula nova, que na escola nova, vamos supor, e chegar e falar assim, hoje é meu primeiro dia, eu vou dizer quais são as minhas regras, como eu funciono e eu que vou mandar nessa bagaça toda. Não tem como. Você não vai chegar no primeiro dia de aula assim, numa escola nova. Você vai chegar pianinho, quietinho, tentando entender qual que é a sua turma. Você vai tentar entender onde que você pode falar, o que você pode fazer, quais são as regras daquele jogo. Para depois você começar então a jogar e aí começar a mudar a regra do jogo. Percebe? Em todo lugar é assim, existe uma hierarquia em todos os lugares, quem veio antes e quem veio depois. E se existe uma desordem nessa ordem, né? Então se está trocado os papéis, se quem chegou depois começar a mandar em quem estava lá antes, começa a gerar uma desarmonia. Então a gente precisa colocar ordem, precisa entender quem é pai e quem é filho. E quando a gente consegue colocar ordem, a gente organiza esse sistema e as coisas começam então a se endireitar. Porque se o adolescente perceber que ele pode fazer o que ele quiser, quando ele quiser, porque as consequências não são nenhumas, não tem consequência, uma coisa é castigo e punição, outra coisa é consequência. Se você não assistiu, eu vou te recapitular rapidinho o que significa isso. Castigo e punição. Você vai ficar sem celular porque agora você está de castigo porque você fez isso. Consequência, você passa no farol vermelho, você recebe multa. Então, tem que ter algumas consequências já pré-estabelecidas para todos ali. Por quê?
Se eu passar no farol vermelho, eu vou receber multa. Já foi pré-estabelecido, existe uma lei para isso. Percebe? Não é um castigo, não é uma punição. É consequência daquilo que eu fiz. Então, se eu não fizer, se eu for desrespeitoso com o outro, se eu falar alto, se eu gritar, quais são as consequências que a sua família traçou, combinou para esse tipo de atitude? Porque se ele faz e percebe que não dá nada, que ninguém vai conversar com ele, que tá tudo certo, a chance dele repetir o mesmo erro é gigantesca. Se ele não sentir que existe um alfa na casa, que existe uma autoridade na casa, e não é autoritarismo, é autoridade, é aquela pessoa que ele enxerga como líder, percebe? Se não existir isso, ele vai se tornar o líder, porque esse papel, esse lugar está vago. Então alguém precisa ocupar esse lugar. Então como que o mal consegue vencer o bem? Na verdade é assim, ó. Se eu continuo na mesma frequência, os dois discutindo, o mal opera, mal contra mal. Se eu mudo a minha frequência, e passo a operar no bem, sou líder, sou referência, estou com amor no meu coração, não estou com raiva. Eu estou tentando educar este ser lindo e maravilhoso que eu amo, inclusive, que é meu filho, para que ele tenha melhores comportamentos. Mas eu não estou agindo pela raiva, porque eu fiquei irritada com ele. Eu estou agindo por amor, por querer que ele mude os comportamentos dele, porque senão ele mesmo vai sofrer na sociedade. Percebe? A minha atitude vai ditar... O meu sentimento, na verdade, vai ditar a regra do jogo. Eu posso ter a mesma atitude, a atitude de ir lá e podar, a atitude de ir lá e repreender. Mas qual é o sentimento que eu tô? Porque se eu for agir na raiva, porque eu tô com raiva, porque eu tô chateada, porque eu tô indignada, eu vou tomar uma decisão emocional e não racional. Eu vou agir de uma forma que vai fazer com que mal lute contra mal. Na verdade, eu tenho que me trabalhar, me desenvolver. Por isso que o papel de desenvolvimento pessoal para o pai e para a mãe é fundamental antes de ter um filho. Deviam todos fazer cursos antes de desenvolvimento pessoal, antes de começarem a ter filhos por aí, né? Porque como que a gente vai entregar para o outro e educar o outro se a gente precisa se reeducar? Como que a gente entrega aquilo que a gente não tem? Eu não tenho controle emocional, eu não tenho gestão emocional e eu tô tentando ensinar meu filho a ter? É complexo, né, quando a gente fala sobre isso. Então vamos lá, vamos supor que você é um pai ou uma mãe que busca o desenvolvimento pessoal, que está se trabalhando, que está se tornando a sua melhor versão, que consegue gerenciar melhor as suas emoções, e quando você vê o seu filho tendo um comportamento que não é legal ele ter, que não faz sentido para um conceito de sociedade, você não vai com a raiva, você vai subir, mostrar como é que tem que ser, no sentido de amor, e vai falar com ele com amor, porque a única coisa que vence o mal é a bondade, o amor, a frequência maior de positividade, né? Não é aquela positividade tóxica, não é isso que eu tô falando. É você estar com o sentimento de vou educar o meu filho por amor e não vou punir ele porque eu tô com raiva. Mas, filho, se você continuar desse jeito, infelizmente, você vai sofrer. E falar com amor não significa você ser bonzinho, e não significa você ser bobo, e não significa você toda hora falar com... Você não precisa falar assim. Você pode falar com propriedade, você pode falar com autoridade, você pode falar com uma certa posição, mas com amor no coração. Você só tá falando porque você quer o bem daquela pessoa, você quer o bem do seu filho, você não quer que ele se machuque, você não quer que ele sofra depois, com as consequências que ele vai ter das atitudes e dos comportamentos dele. E isso não é, por exemplo, um desrespeito com a família, isso não é permitido dentro de casa, não é assim que a gente funciona. Porque imagina, se a gente continuar nesta frequência de desrespeito um com o outro, onde que a gente vai parar? É assim que a gente quer viver? É esse tipo de relação que a gente quer ter? Então você mostra, ensina seu filho a pensar, você mostra como é que tem que ser, você respeita o seu filho e fala com respeito, mas com autoridade, com posicionamento, entende? Você tem postura e você tem força no verbo para falar porque você é uma pessoa congruente, você faz aquilo que você fala. Então você é uma pessoa que tem congruência, não é a pessoa que só fala, mas na hora do vamos ver não faz.
você faz do seu jeito, mas faço o que eu faço, não faço o que eu... Não, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Já ouviu esse ditado? Minha mãe dizia isso. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, isso é uma pessoa incongruente. Se você quer que o seu filho tenha melhores comportamentos, melhores atitudes, então seja você o exemplo. Fechamos nossa aula de hoje. Se você tiver dúvidas, coloca nos comentários da plataforma que a nossa equipe vai te ajudar.